O tema de hoje, dessa aula de hoje, aqui ao vivo, é offset no levantamento com RTK. A gente viu nas aulas anteriores bastante coisa sobre configuração, criação de uma obra, gerenciamento da obra, vimos também a configuração dos equipamentos, vimos a parte de levantamento, a gente se aprofundou aqui, viu os métodos de levantamento aprofundado, né? A gente viu que existe, sim, lógico, o levantamento básico, e você viu também o levantamento avançado, como é que funciona. O levantamento avançado nada mais é do que você aplicar várias ferramentas ao mesmo tempo do seu levantamento. Isso a gente vê com muito mais aprofundamento lá na semana do RTK, tá? E, bom, visto tudo isso, a gente ficou para trás esse botão aqui, que é o botão do offset, e é a dúvida de muita gente também de como utilizar esse botão, para que ele serve, qual que é a finalidade e tal. Bom, e aqui esse botão aqui dentro da aba de levantamento, então, é uma das várias maneiras que existem aqui dentro do Service Edge de se trabalhar com offset. Além desse botão, a gente tem aqui dentro da área de levantamento do mapa, dentro do mapa a gente também tem esse botão de offset aqui também, que a gente consegue aplicar de várias maneiras esse offset. Temos também aqui dentro da aba levantamento o implantar offset. Temos aqui na aba Cogo, que é o projetar um ponto, que é semelhante também. Então você percebe que tem várias maneiras aí de estar executando o offset, e o Service Edge tem esse monte de botão, um monte de ferramenta para você aplicar de diferentes jeitos, em diferentes aplicações em campo. Então vamos acessar aqui, ó. Eu organizei aqui um exemplo simples para você poder entender aqui como que a gente vai utilizar esse primeiro offset. Vamos entender primeiro o botão, vamos acessar ele aqui, ó. É esse botão do meio aqui, que é o símbolozinho já mostra, tá vendo? É um equipamentinho com uma distância aqui embaixo, uma árvore. É para você fazer levantamento de pontos inacessíveis, para você projetar um ponto, tá? Então vamos acessar ele aqui. A primeira coisa que você tem que ver é que tem 4 abas aqui em cima, tá? Tem a aba resultados, método, laser e offset. A primeira aba que você vai acessar para configurar o seu offset, para você poder executar ele aqui no Service é só você utilizar aqui a aba método. Aqui a gente tem 3 métodos para estar executando esse offset. O primeiro deles é distância e ângulo. Depois temos o intersectar e temos o método através de 2 pontos, que é semelhante a algumas estações totais. O 2 pontos, você tem 2 pontos em campo, por exemplo, um alinhamento do muro, ou o início e o fim do muro, e você consegue projetar um ponto baseado nesse alinhamento. Esse alinhamento é sua referência, então você consegue jogar, por exemplo, 55 metros para o lado direito, 55 metros para o lado esquerdo, ou no decorrer desse alinhamento. O distância e o ângulo é semelhante a isso, só que você vai utilizar um ponto de referência como um ângulo, por exemplo, para poder utilizar ele. A gente vai ver um por um, tá? A aba laser, a gente não vai ver ela hoje, porque essa aba laser só é possível utilizar ela quando a gente utiliza um equipamento a laser linkado com o Service E. Um exemplo disso é uma trena laser da marca Leica, que ela dá o ângulo e a distância, e você consegue projetar esse ponto inacessível. Com a trena laser linkada aqui nessa aba, você faz a leitura com a trena, ele vai te dar a distância, vai te falar o ângulo, e aí automaticamente o Service vai, baseado nessa distância e ângulo, que é exatamente o mesmo cálculo da estação total, o Service vai calcular isso daí e vai armazenar aquele ponto inacessível. Às vezes você não consegue pegar uma divisa de uma casa porque tem um cachorro lá bravo, às vezes você não consegue pegar uma árvore porque senão fica float. Então com essa trena laser você faz essa medida aí, o Service calcula e te calcula essa coordenada e armazena aqui para você. A gente não vai abordar ela porque a gente não tem uma trena laser aqui para estar executando, tá? Então, definido o método aqui que você quer estar utilizando, você vai entrar aqui em offset. Então a gente está, esse carinha aqui está desativado, distância e ângulo, porque é exatamente ele que está selecionado para a gente estar utilizando, e é esse primeiro exemplo que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento. Depois disso a gente vai entrar aqui na aba offset, que é aqui onde a gente configura exatamente o botão offset. Então vamos voltar aqui na área de desenho, na área do levantamento, que eu vou te mostrar o que eu preparei aqui para clarear um pouco mais a sua mente. Vamos supor que você está lá em campo, e um exemplo bem simples, vamos supor que você tem apenas um alinhamento, do ponto 1, percebe? Vamos supor que tem 2 estacas lá em campo, que é um alinhamento de fundo de lote, por exemplo. Você percebe que é um quarteirão aqui, né? E vamos imaginar que esse alinhamento aqui, do ponto 1 até onde está o equipamento, é o fundo do lote, é o alinhamento correto do fundo do lote lá desse quarteirão aqui, desse terreno.
E a partir desses dois pontos, simplesmente a gente consegue estar projetando, por exemplo, a divisão de todos os lotes aqui. Lógico, não vai ficar perfeito, porque esse lote tem um ângulo aqui de abertura, mas é só um exemplo para você poder entender como que funciona essa ferramenta, como é que a gente utiliza essa ferramenta de offset. Então, a gente definiu o método aqui, ó, de distância e ângulo, correto? E nós temos então esse alinhamento lá em campo. O primeiro ponto a gente tem que levantar, porque a gente tem que ter um ponto de ré, um ponto de referência, correto? Semelhante à estação total, ou senão a gente pode zerar esse ângulo também no norte, tá? Você vai entender já já. Só entenda o que eu estou querendo te dizer, que a gente consegue projetar esses lotes. Então a gente tem, ó, o ponto 1 lá em campo, que a gente levanta com o equipamento, e o outro ponto é exatamente onde a gente está com a posição do equipamento, onde a gente está com o equipamento, a coordenada dele aqui, precisão, esse ponto está fixo. Então vamos voltar lá para a ferramenta para entender melhor. Baseado nesse exemplo que eu te dei, que a gente tem um alinhamento lá de fundo de lote, a gente vai jogar o restante dos lotes, a gente vai projetar esses lotes, a lateral, a frente, tudo baseado só nessa ferramenta aqui. Você vai ver que é muito simples. A primeira configuração aqui, ó, offset horizontal, é quantos metros você quer deslocar esse ponto da onde você está com o equipamento, tá? Eu quero, por exemplo, deslocar 30 metros. Por quê? Vou voltar aqui de novo. Eu estou com o alinhamento do fundo do lote, vamos supor que o comprimento desse lote seja de 30 metros, correto? A gente está no fundo dele, então a gente vai jogar à frente desse lote utilizando essa ferramenta aqui. Então vamos voltar lá, o método, eu vou jogar aqui 30 metros, vou jogar aqui, ó, qual que é o azimuth deste offset. Aqui agora que você tem que entender que a gente tem duas referências para utilizar esse azimuth. Uma delas é a referência como norte. Ele vai ficar zerado no norte. Se a gente abrir, por exemplo, um ângulo de 90 graus aqui, ó, nesse azimuth você vai jogar esse ângulo que você quer estar jogando, que você quer estar abrindo esse ângulo, correto? E se a gente usar a referência como norte, ele vai zerar no norte e vai abrir um ângulo de 90 graus. Vai ficar mais ou menos assim, correto? Porque a nossa referência nesse momento aqui está sendo o norte, mas a gente tem a opção de usar um ponto como referência também, um ponto de ré, que no caso a gente está usando o ponto 1 coletado lá em campo como essa referência. Eu vou te dar um exemplo do norte aqui, para você ver como é que funciona. Você pode jogar um offset vertical também, que é a diferença de altitude. Por exemplo, nós estamos aqui na cota 98, por exemplo. Se eu jogar aqui 2 metros, se eu colocar 2 metros, ele vai projetar esse ponto com 2 metros acima, vai projetar na cota 100, tá? Eu vou deixar a cota 0, não vou colocar nenhuma, mas o importante é o que? Você ter a referência, e nesse momento você tem que fazer a leitura com o GPS. Por quê? Para você entender qual que é a posição que você está com o seu equipamento. Isso é muito utilizado lá em campo com o próprio equipamento na mão, tá? Eu estou detalhando aqui para você, mas você vai ver que é muito fácil de utilizar essa ferramenta. Eu estou me aprofundando aqui para você se conscientizar, tá? Então, a minha referência nesse momento é o norte. Vamos recapitular aqui, ó. Eu joguei 30 metros a um ângulo de 90 graus com referência no norte, e essa posição que eu estou com o equipamento, eu tenho que fazer a leitura dele com o GPS. Não onde exatamente está o meu equipamento lá, fixo, né? Vou fazer a leitura dele. Ele leu, atualizou as coordenadas, está com uma precisão boa aqui, está fixo, tá vendo? Essa aqui é as informações da coordenada que eu estou com o meu equipamento. E nesse momento eu consigo analisar, eu consigo ver, antes de armazenar esse ponto, eu consigo ver o que o Service projetou. Basta clicar nesse globinho aqui, olha só. Vamos clicar nele e você vai entender. Olha que bacana, ó. O que aconteceu aqui, ó? Ele está me dando o P1, é exatamente aquela leitura que eu fiz com o equipamento. Eu estou com o equipamento aqui, eu fiz a leitura, ele armazenou as coordenadas e a gente utilizou como referência o norte. O norte está aqui para cima. E eu joguei 90 graus, 30 metros a 90 graus. Ele está perguntando aqui, ponto de interrogação, se é exatamente aqui que eu quero jogar esse ponto. Se é exatamente aqui que você quer projetar, ele está te perguntando. Então, nesse caso não é, eu só te dei o exemplo para você ver como que funciona. Então tá para o norte, 90 graus, 30 metros. Vou voltar aqui, vou dar um novo exemplo. Ó. Vou voltar aqui na aba Offset, ele já jogou na aba Resultados se eu quisesse armazenar aqui, tá entendendo? Mas eu vou voltar aqui para a aba Offset, que é de configuração. Vou jogar aqui, ó, 180 graus. 180 graus vai dar um alinhamento único, do norte passando pelo ponto que eu tô, e ele vai jogar 30 metros no mesmo alinhamento para baixo, não é verdade? Vou clicar aqui no verde, a gente consegue verificar se isso está acontecendo, clicando aqui no globinho, tá vendo?
Vou clicar aqui, olha lá para onde que foi o meu ponto de interrogação. Então nós temos aqui a referência do norte, temos aqui o alinhamento, que é o P1, da onde eu ligo com o equipamento. Ele está perguntando, é aqui que você quer armazenar? Se for aqui realmente, quando você clica aqui para voltar, ó, ele vai cair exatamente na aba de resultados e você configura o nome do ponto, a altura da antena, a diferença vertical, se você quiser jogar a altitude aqui também, a descrição e a coordenada que ele obteve ali daquele ponto que você projetou. Você pode armazenar ele que ele vai para a lista de pontos lá da sua aba de arquivos. Tá? Mas não é isso exatamente que eu quero fazer. Eu te dei o exemplo para você ver como que é a referência no norte. Tá? Vou voltar aqui, offset. Eu quero, na verdade, uma referência no ponto 1, porque o ponto 1 é minha ré. A partir do ponto 1 eu quero abrir 90 graus para mim poder jogar, então projetar os meus lotes. Então eu tenho aqui, então, ó, horizontal 30 metros, só que eu quero um azimuth aqui de 90 graus. Vou clicar aqui no verde, você vai ver que vai alterar. Vamos verificar aqui, ó, no globinho. Fiz a configuração do jeito que tem que ser, olha lá que legal. Ó. Então nós temos aqui, ó, minha ré, meu ponto de referência zerado, né? O ponto 1, minha referência. Temos o ponto que parte ali, a configuração parte do ponto onde eu estou com o equipamento, que eu fiz a leitura, né? Joguei 30 metros a 90 graus com referência no 1. Ele está me perguntando, é exatamente aqui? Ó, tá um pouco fora do... Um exemplo, eu vou voltar aqui mesmo assim, vou vir aqui offset, vou mudar a configuração da medida. Ao invés de 30 metros, eu vou diminuir, vou colocar 25 metros. Vou clicar aqui no verde, vou voltar aqui no globinho para me analisar. Olha lá, ó, então tá dentro aqui do quarteirão, aparentemente essa é a divisa, teoricamente aí desse lote. Baseado nessas informações de azimuth aí, ângulo de distância, correto? Então se for aqui, eu vou voltar aqui e vou armazenar esse cara, ó. Vou armazenar ele como ponto 3, tá? Altura da antena 2, aqui você dá o nome que você quiser. E a descrição, ó, vou colocar aqui, ó, divisa. Vou clicar aqui no verde e vou armazenar esse ponto. Ele vai me perguntar qual que é a descrição aqui de novo, vou chamar de divisa. Vou clicar aqui no verde. E está armazenado. Se eu voltar aqui, ó, olha, o ponto 3 está exatamente aqui.